todos. Estamos novamente aqui em contato com essa casa de pontinho de luz de Jesus na Terra, que é o Celuz da Vila Planalto, né? Um abraço no coração de todos. Trazemos para nossa reflexão, nosso encontro de hoje, um tema que consta lá do livro Fonte Viva, Riqueza para o Céu. Está lá no capítulo 177. É uma mensagem de Emmanuel que vai nos trazer algumas reflexões sobre o que seja, então, os nossos valores, né, dessa vida muito material em comparação aos valores de uma vida espiritual, uma vida mais voltada ao espírito, os verdadeiros tesouros, né? Bom, iniciemos com as palavras que Emmanuel vai destacar de Jesus pelo evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 20. Ajuntai tesouros no céu. Só esse dito de Jesus já nos indica o que precisamos, na verdade, para essa evolução, né? Muito bem. Diz Emmanuel, quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Que interessante os ditos de Emmanuel, porque ele vai usar uma expressão no início, quem se aflige indebitamente. E o que seria essa aflição? Seria nós nos incomodarmos com o sucesso, ou, né, entre aspas, aí, o suposto sucesso material de muitos homens. Então, Emmanuel está fazendo essa reflexão conosco, nos chamando essa atenção. Quem se aflige por isso? Né? Então, deve que assim não seja. Emmanuel está dizendo, essa riqueza da terra, o suposto sucesso, né, ele não é benéfico, ele não é o verdadeiro. Emmanuel entra mais na questão. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? E aí Emmanuel entra na amplitude da questão, assim até da felicidade da terra, que Jesus vai nos garantir que ela não é a plena, né? Não é aquela felicidade sem mescla. Tem muitas outras coisas envolvidas no plano do espírito para ele ser feliz, e não simplesmente uma vivência, que seja algumas, passando pela terra. Então é interessante aqui quem, afinal, na terra tem o devido merecimento de tudo, a grande felicidade. É um questionamento que Emmanuel deixa para nós refletirmos sobre isso, né? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios no mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. Então, Emmanuel vai fechar o raciocínio desse suposto sucesso, né, terreno, material, de que se alguém o tem dessa maneira aqui, de qualquer despojado, de qualquer escrúpulo moral, ao invés de nós termos inveja, nós deveríamos ter pena, é a palavra que Emmanuel vai usar. Por que assim que Emmanuel permeia essa questão da gente fazer observações, afinal, com a vida dos outros e achar que está com o sucesso, né? Se ouve tanto em toda os setores da sociedade, né?
queiram, até nos setores mais criticados, como é o político, né? Os setores assim também dos esportes, os setores das artes, também quando vai para o lado do empresarial. Então, todos esses setores do relacionamento, da vida de relação social, eles nos trazem exemplos desse. Emmanuel chama a atenção, né, com esse título da riqueza para o céu, qual é a verdadeira nos ditos de Jesus, para que tenhamos até pena. Quando diz isso, gente, ele nos localiza o caminho, a direção, né? Emmanuel está nos dizendo isso, ó. Não sigam esses, né? Isso não é o sucesso, a felicidade verdadeira. Muito bem, ele vai arrematar, né? Daí agora, a palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Então, realmente, né, para nós olharmos um outro lado da vida, olharmos as pessoas pelo outro lado da vida. Qual é o papel mesmo do espírita, então? O que nós podemos fazer para melhorar esse mundo caótico que a gente acha, critica, tantas situações sociais de pesares, né? O que nós poderemos fazer? Então, nós temos que nos orientar por essa doutrina esclarecedora, essa doutrina que nos coloca no rumo que Jesus está nos indicando. Essa é a nossa missão como espíritas. O nosso melhoramento íntimo de tudo, passando até pelos pensamentos que temos, e também pela orientação dos espíritos, a ajuda aos outros. Porque mesmo na ajuda, tão somente comigo mesmo, reter os saberes que sejam, reter as boas atitudes, né, não é o ideal. Então, há uma fórmula aqui que Emmanuel mesmo vai trazer no Estude e Viva, um outro livro, no capítulo 40, essa questão, essa divulgação dessa doutrina. Que ela está longe de ser só aquela frase, né? A maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Sim, mas de que modo acontece a divulgação? E nesse espírito, nesse capítulo 40, o Espírito Emmanuel vai nos trazer por completo, então, a lição. Ela é intitulada Socorro Oportuno. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo, ou na atitude, na ação ou na palavra. Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, o ensino de Emmanuel, ele é mais amplo do que simplesmente a dita caridade da divulgação. E, inclusive, ele diz, né, uma espécie permanente de caridade. Por que Emmanuel usa a expressão permanente a permanente caridade? Estudemos Allan Kardec ao clarão de Jesus. Porque as nossas atitudes não podem ser dissociadas conforme for a cada momento da nossa vida. Elas têm que ser num caminhar permanente. Esse é o verdadeiro cristão. Ele segue essa orientação de Jesus. Muito bem.
A questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: por que trazemos essa questão? Porque existe sempre, né, esse binômio entre progresso e intelectualidade. Como é que acontece o progresso moral em relação à intelectualidade? Como que a gente usa a intelectualidade a nosso favor? Como que vamos interpretar esse dito de Emmanuel, esse conceito da divulgação da doutrina espírita na sua amplitude nos estudos de Kardec à luz de Jesus, né? E aí tem aqui a resposta. Questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste. O que decorre deste? Porque a pergunta é: o progresso moral acompanha o intelectual? Decorre deste. O progresso moral decorre do intelectual. Essa é a resposta da espiritualidade. Mas nem sempre o segue imediatamente. É um desafio, então. Como é que vamos atrelar o nosso progresso intelectual ao progresso moral? Como que conseguimos fazê-lo andar? Temos que colocar, então, o ser espiritual que somos, criados por Deus, na sua plenitude, a nosso favor. E o que é que temos para colocar? A questão é a 76. Como se define os espíritos? São os seres inteligentes da criação. Então, nós somos seres inteligentes. Nós não fomos criados com a moralidade toda. Por que não? Porque cabe a nós fazermos o seu desenvolvimento. Cabe a nós, com as lições que nem essa riqueza do céu, discernirmos por nós mesmos quem é na nossa vida, quem são as coisas para a nossa vida que nos dão riquezas no céu ao invés das materiais. É o intelecto ao nosso favor para essas distinções. Bom, Kardec entra numa questão bastante interessante nesse espiritismo, estudo do espiritismo à luz de Jesus. É bastante interessante o que ele vai nos trazer. Isso consta da Revista Espírita, em maio de 1861. Kardec está fazendo, diz, né, um discurso do senhor Allan Kardec para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec ele foi questionado naquela época por que não se abria as sessões ao público, principalmente as mediúnicas. Então, na divulgação do espiritismo, muitas pessoas da Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas achavam que tinham que abrir as sessões. E Kardec ele vai explicar por que não. Então ele vai dizer assim, ó: sabemos por experiência. Kardec tem uma bagagem toda daquele intelecto que todos nós fomos criados. Ele tem todo esse estudo, todo esse desenvolvimento de questões da espiritualidade, e ele e mais alguns chegam à conclusão de que não se deve abrir. E ele vai dizer por quê. Por que o Espiritismo não precisa fazer a primeira situação de sua divulgação pelos fenômenos, né? Então, é isso que Kardec está explicando. Sabemos por experiência que a verdadeira convicção só se adquire. E aí ele vai colocar 3 condições. Isso é no discurso que ele está fazendo,
Saiu na Revista Espírita de maio de 1861. Pelo estudo, pela reflexão e pela observação contínua. É isso que ele explica. Pelo estudo, pela reflexão e pela observação contínua. Por isso que se diz que o Espiritismo é uma ciência reflexiva, né? Ele se dá pela reflexão. É o que nós estamos fazendo agora. Juntamos as lições dos Espíritos, recorremos à questão 780, o capítulo 40 do Estude Viva, vamos lá para a questão 76, a gente começa a reflexionar todos esses ensinamentos para poder criar dentro de nós as condições intelectuais para galgar o progresso moral. É uma doutrina segura nos seus ensinamentos. É uma doutrina que não poupa ensinamentos para conosco. Muito bem, Emmanuel continua na mensagem. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Emmanuel vai usar essa expressão, valores íntimos. Acumulemos valores íntimos. Cabe aqui uma digressão assim rápida, né? Para a gente entender o que Emmanuel talvez, pelo menos umas, né, gente? Muitos outros que estudarem a matéria vão ter também outras explicações, claro. O Espiritismo não se limita ao entendimento de uma pessoa, né? Nem de um espírito. Ele é amplo nos seus ensinamentos, as luzes, né, de Jesus pelos estudos de Kardec, como é a definição da divulgação espírita na sua completude. Valores íntimos. Vamos distinguir princípio, valor. Os princípios, embora às vezes eles constarem de muitas situações explícitas, escritas, eles não o são. Eles estão lá dispostos, expressos, mas não necessariamente. É a questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escrita a lei de Deus. A espiritualidade responde na consciência. Então nós somos aquela inteligência criada, né, por Deus, dotados de princípios desde a nossa tenra idade como espíritos, para poder distinguir o bem do mal. Claro que nos galgar das nossas reencarnação, cada vez mais lúcido esse espírito nessas noções entre bem e mal. Bom, vamos dar um exemplo de princípio. Sempre gostamos de usar aquele da proporcionalidade, né? Princípio da proporcionalidade. Como é que ele se dá? Pai, a gente ora lá no Pai Nosso, né? Perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo os meus devedores, né? Quem atenta contra mim. Assim como é uma proporção. Eu estou rogando a Deus para Ele proporcionar para mim o perdão, né? Da mesma maneira, na mesma proporção que eu o faço com os outros. Isso eu estou solicitando na oração que Jesus nos ensinou. É um chamativo e tanto, é para eu ascender para isso. Né? Que proporção eu estou perdoando? Eu estou rogando da mesma proporção que Deus me perdoe. Vamos fazer outro exemplo de proporção, digamos, mais prático da nossa vida social. Como que a gente faz muito julgamento, inclusive, né? Da vida dos outros. Até demais, né? Então, um exemplo. A pessoa X aparece com um carro novo. O que nós
imediatamente dentro de nós a gente faz? Você faz uma regra de proporção. Aquela pessoa, ela trabalha em tal lugar, ela de manhã já está, né, correndo atrás da vida, chega à noite e tal. Então, né, os bens materiais dela justificam o seu esforço. A aquisição daqueles bens justificam o seu esforço. O que a gente ouve, notícias mil, às vezes aí, né, de que é incompatível a renda com a aquisição de bens. Quando eu digo mil, notícias, né, várias assim, que o próprio noticiário já vai fazer a regra da proporção. A pessoa não tem, digamos, as condições financeiras pelos seus rendimentos lícitos de apresentar a quantidade de bens adquiridos. Então, nós temos uma regra da proporção que caminhamos com nós sempre, né? E o dia a dia, a gente está com ela o tempo inteiro. Muito bem, só para explicar princípios, né? Valores íntimos, internos aqui, né? Íntimos, Emmanuel vai nos dizer. Aí nós temos que desenvolvê-los, porque os valores, eles são muito ligados à nossa vida física, material. Adquirimos os valores. Como que adquirimos? Eles são externos, muitas vezes, eles não são íntimos. E nós vamos dizer, o povo brasileiro é um povo acolhedor, um povo alegre. É mesmo, né? Acho que a gente é. Que bom, sempre carregamos um sorriso, sempre estamos assim, mais afáveis, né? O Brasil tem uma característica, né? Oxalá não o perca, né? E por causa de algumas situações que estamos passando, que vai desde essa pandemia aí, né? Que a humanidade toda está colhendo, né? Em seus frutos para evoluir cada vez mais moralmente, né? Então, nós temos esses valores que são externos, que acabamos, às vezes, adquirindo-os. Assim como nós também adquirimos outros valores que não sejam esses valores do bem. Então, nós adquirimos outros valores, né? E a palavra muito forte, quando nos caracterizamos, às vezes, é sobre corrupções, né? Para ver como são valores. Os princípios, se eles estiverem errados, algum princípio está dando base para uma coisa que não é honesta e não é ética, ele não é um princípio divino. É um princípio, disse princípio criado pelo homem, que daí é mais valor do que princípio. Muito bem, então acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Aqui nós vamos agora entrar um pouquinho, gente, na questão da educação. A questão 685A, que Kardec vai fazer um comentário sensacional sobre ela. É lá, né, da lei do trabalho, essa questão, que vai dizer assim, 685A do Livro dos Espíritos. Então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Sim, princípio nobre. Nós não podemos abandonar os nossos seres por aí, né? Não. Por isso que se recorre a algumas instituições sociais para fazer. Bom, o que Kardec nos traz como comentário? Ele vai criar uma reflexão profunda para nós sobre a educação e um item que não é captado pelos indicadores sociais, por enquanto. Talvez somente em alguns cantos, alguns lugares,
órgão mais dedicado a tentar ver como se melhora a vida moral das pessoas. Kardec diz lá pelas tantas no comentário a questão 685A. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. É a questão, né? O forte trabalhar para o fraco, recolhe seus impostos, faz e a sociedade, afinal, acolhe o fraco. Deveria ser sempre assim, né? É um princípio da dignidade humana. Aqui está dizendo que a ciência econômica faz entre equilíbrio de produção e consumo. É um indicador econômico. O codificador por isso codificou a doutrina, né? Ele é assim mais profundo na análise. Ele vai no problema da questão 780, que o intelectual segue à frente para depois vir o progresso moral. E aí Kardec vai dizer, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros. Olha os degraus que Kardec vai subindo na reflexão da questão. Ele vai dizer que não é a educação simplesmente, é a educação moral, que também não é a moral somente pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos. A educação evangélica, a educação que vai dar esse salto de qualidade nessa terra. Essa é a educação. Quando todos nós atingirmos esse ponto que a nossa intelectualidade vai nos permitindo, vai nos puxando a dar condições para o nosso progresso moral. E é uma luta, uma caminhada, né, de todos nós, individualmente e fazendo a nossa parte, inclusive na divulgação das coisas boas. Sempre lembrando que o Espiritismo não força, né? O Espiritismo, ele expõe bastante, ele não impõe às pessoas. Nós somos convidados. Duas questões, né, que nós vamos analisar agora, dentro desse tema da riqueza para o céu. A mensagem traz a beleza física, que talvez se fale tão pouco, mas diz que é uma das provas mais severas, mais difíceis de se passar. Sim, porque a beleza física corporal, ela abre muitas portas. E as portas essas nem todas são aquelas estreitas, elas são largas da perdição. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo transforma, infatigável. Claro, se a beleza ela não é para o bem, ela vai dar problema, assim como a propriedade, a fortuna e tantos outros atributos, né, que passam por essa máscara humana tão bem relatada por Joana de Ângeles em suas obras. O que é o conceito de beleza, então? O que seria a beleza pura? Livro Obras Póstumas, Teoria da Beleza, está lá, então, nesse livro que foi editado depois, né, das obras de Kardec, e o espírito que nos traz a mensagem é Lavoisier. Ele que vai dizer para nós o seguinte: a beleza, do ponto de vista puramente humano, é uma questão discutível e muito discutível. Ele deixa, né, outras explicações e daí ele vai entrar na verdadeira beleza. Só existe o belo
o realmente belo naquilo que é belo sempre e para todos. Esta beleza eterna, infinita, é a manifestação divina em seus aspectos incessantemente variados. É Deus e suas obras, em suas leis, eis a única beleza absoluta. É até poético, é lindo, né? A beleza, então, ela não é única. Ela é o conjunto. Olha que interessante. O realmente belo é naquilo que é belo sempre e para todos. Então, até a beleza, conforme nós fazemos certos julgamentos, ela é, assim, egoísta. Ela é um ponto de vista. O Espírito diz logo aqui, é um ponto de vista puramente humano. Gente, olha a profundidade, então, do alcance da questão, né? E aí, Emmanuel vai e diz assim: amelharemos bondade, cultura, compreensão e simpatia. E aí traz o conceito de felicidade. Será que ele muda o conceito de felicidade com o conceito de beleza? E o livro que traz esse conceito de felicidade é O Céu e o Inferno, no capítulo 3, que é intitulado O Céu. Item 16 do Céu e Inferno. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente nós mesmos, sem poder reparti-la com outro, ela seria tristemente egoísta. E dá o exemplo dos espíritos que se comungam por afinidade. Quando aquela afinidade, o progresso moral já está, né, fazendo assim muitos brotos no coração daqueles espíritos. Queridos, olha só então a reflexão que nós vamos fazer aqui para encerrar o nosso encontro. Pelos conceitos do que a espiritualidade está nos trazendo. O conceito de beleza como ele sendo o conjunto e não a particularidade, assim como o conceito de felicidade, que também não pode ser único. Vamos entendendo, Jesus não se perderá nenhuma ovelha, porque se uma está perdida e é infeliz, nós não estaremos com o coração tranquilo. Por isso a busca, né, da divulgação das coisas boas. Nesse mundo, então, caótico, necessitado, né, nesse momento, inclusive, pandêmico, de nós fazermos das nossas atitudes, das nossas mensagens, redes sociais, cada vez mais para o bem do que nós plantarmos, né, a discórdia, as dissensões, afinal, que sejam de todas as orlas, né, da sociedade, religiosas, políticas e assim por diante, esportivas, né? Nós sempre plantarmos esse bem. Muito, muito bom o encontro, gente, esse tema que nos chama tanto para nós engrandecermos as nossas virtudes, né? Tema esse que está lá nesse livro, então, Fonte Viva, Riqueza para o Céu. E a mensagem final para os amigos desse nosso encontro se chama Gratidão. Ela é de autoria de Alice Melânia Relose. Está pelas redes sociais. Ela vai dizer assim, nos convidando, né, a esse entendimento maior pela vida dentro dos conceitos de beleza e felicidade. Que haja fé, apesar das tempestades. Que haja serenidade, apesar das turbulências. Que haja gentileza, apesar dos tropeços. E que permaneça a gratidão, sempre e em todo o lugar. Era o que tínhamos para o nosso encontro com o Celuz. Um abraço no coração de todos e até a próxima.